Como um garoto se tornou servo de uma bruxa em outro mundo. Sim, hoje eu irei falar de um dos primeiros Isekai, que é esse daqui, ó. Families of Zero, que conta a história basicamente de uma garota que era uma bruxa, que ela não conseguia invocar familiares. E que a sua magia era muito incomum, não saía muito comumente como as outras bruxas. Que ela basicamente, tipo assim, ela vivia mais um anime em que o personagem vive em Hogwarts, pode-se dizer assim, dos animes. Só que nesse universo, ela não tinha muito conseguido até o momento invocar um familiar. Até que do nada, ela tenta mais uma vez reinvocar um familiar. E enquanto as outras pessoas tinham familiares que eram animais mágicos, não. O familiar dela aparece um garoto. Literalmente. O garoto, tipo assim, o garoto tava vivendo a sua vida tranquilo e tudo mais, escolar talvez, no seu mundo, até que do nada a bruxa foi lá, fez o ritual lá ela faz o ritual e invoca ele. E nisso a história acompanha basicamente ele, por ele ter sido invocado ele como familiar dela. Ele fica tanto que ela pode usar até uma corrente. Ela fica prendendo ele como se fosse um cachorro. E fica ele quase a história toda até que os dois começam a fazer uma amizade, tratando ele literalmente como um pet, maltratando ele, ele e as outras pessoas do entorno. É tipo assim, nessa história, as outras pessoas, os outros bruxos dessa escola não veem ela com bons olhos. É tipo assim, ela sofre tipo assim de uma certa ela é excluída socialmente, pode dizer assim, dos outros. Ela não vive comumente. E ela passa todo esse sentimento negativo que ela tem, as outras pessoas têm com ela, para ele. E ele é tratado como um capacho, sempre como um cãozinho. Ela usando a coleira, uma corrente mágica para poder domar ele. E como se ele literalmente fosse um animal. Tipo assim, ela tentando fazer ele ser como se o seu pet. Como os outros bruxos têm cada um o seu pet, o seu animal mágico. Que tem uma habilidade especial, tipo lançar fogo, lançar gelo. Mas ela não. Ela fica com o humano. Que por ele ter ido lá para aquele universo de magia, ele também adquire um poder. Mas ao longo da série ele tá tentando ao máximo voltar para o seu mundo real, pois ele não quer, sob hipótese alguma, ser escravo dessa bruxa. Apesar dela ser ajeitosinha, ajeitada, os dois têm a mesma idade, ele não quer ser capacho de uma bruxa. Ele quer voltar para o seu mundo e viver normalmente. Ele não quer ficar criando cachorro. Enquanto ela literalmente trata ele como um cachorro o tempo todo ao longo da série. Infelizmente, isso acontece. Mas ao longo da série, a gente torce para que basicamente ao longo, infelizmente essa temporada, até onde eu vi, tem apenas uma temporada, a gente torce para que ele consiga se libertar do tipo assim, que ele consiga se libertar dela e ele possa finalmente se conseguir seu objetivo, que é voltar para o seu mundo. Mas não, infelizmente ele não consegue seu objetivo e que ela tenha outro familiar sem ser ele. Não, infelizmente ele não consegue seu objetivo e ao longo da série ele vai começando a tipo assim a descobrir que ele tem os poderes, que ele pode usar uma espada e tudo mais, ele é forte, é como se fosse um guerreiro e ele acaba ajudando ela a tipo assim a superar desafios e basicamente tipo assim conviver naquela escola. Literalmente, e como só tem basicamente a primeira temporada, é literalmente isso. A história é legalzinha? É. O pai desse Isekai é que peca. Pois você acha que vai ter tipo assim uma reviravolta e tudo mais. E parece mais pegada pro final que vai tendo basicamente tipo assim, os dois vão se tornando melhores amigos. Talvez se tivesse teorizando uma segunda temporada, eles pegariam e se tornaria tipo assim, um romance de um cara que foi invocado lá do nada para ser pode dizer assim, o animal mágico dela. Basicamente tenta fugir inicialmente, pois ele não quer essa situação e acaba depois que vê que não vai conseguir fugir, se adaptando.
Ainda assim, esse cara foi mais esperto que a do Diabolic Lover. Ele basicamente, tipo assim, mesmo numa situação ruim, ele tenta fugir, só que no caso dele, ele não consegue. Já o Diabolic Lover, não, a idiota consegue fugir e ela não foge. E ela não, em vez de, tipo assim, fugir, depois que ela sai daquela porra daquela casa, não. Ela ainda sim volta. E ainda vai atrás dos vampiros pra poder morder ela. Aí, mano, é foda. Ele é um cara que pelo menos tem honra. Que depois de tanto lutar e persistir pra dar uma brecha pra tentar fugir, ele infelizmente não consegue. Ele acaba tentando, já que não vai ter como, tentando ser o amigo dela. Pra que pelo menos, já que ele vai ser obrigado a conviver com ela pra sempre, os dois grudados, como o seu familiar, para que pelo menos ela comece a tratar ele melhor, em vez de tratar ele como um cachorro. Pois sim, ela trata tão mal ele que ela tanto usa a coleira, como no início da série ela começa a dar a comida dele, não deixar ele sentar na mesa. Ele basicamente comer literalmente como um cão. Basicamente, tipo assim, com uma tigelinha lá para ele se alimentar. Que nem os outros familiares. Que sinceramente é muito humilhante, mas infelizmente ele foi obrigado a ficar ver e talvez talvez no mangá a história continuar, os dois se tornem grandes amigos, romance ou um grande parceria de combate. Enquanto ela vai aperfeiçoando suas magias e vai deixando de ser uma bruxa meia boca para se tornar uma bruxa mais expert, e ele se torna um bravo guerreiro espadachim que vai enfrentar qualquer inimigo. Enquanto um cobre a distância, o outro cobre o ataque direto. E até ia ser interessante a parceria dos dois. Mas eu não sei se a parceria dos dois depois da primeira temporada, se a história continuou no mangá, se ele foi pra frente ou não. Ou se literalmente correu e morreu na praia. Mas é interessante. E também mostra que em Isekais, você nem sempre você é invocado para outro mundo e ganha um grandioso superpoder. Ou talvez você realize o seu sonho, que nem aquele do cara da geladeira. Que ele tinha um sonho, muito fã de geladeira, e ele conseguiu reencarnar no outro mundo sendo uma máquina de venda. Isso é muito tosco. E por curiosidade tem vídeo dele aqui no canal. Ou que você vá para um mundo em que você é o clichê do overpower, o cara mais fodão que tem todos os poderes do mundo. Ou você é o deus desse mundo e tá conquistando tudo. Vídeo Overlord. Ou você é apenas um azarado que morre e volta. Tudo na busca de algum dia fazer com que a garota te ame, basicamente te note, e vocês virem um casal romântico. Que nem Re:Zero. Sinceramente, pelo menos dá pra ver a origem dos Isekais. Que pra mim, no quesito, abre aspas, origem, ele é um origem do termo Isekai. Pode dizer assim. Já animes que se passam em pessoas indo para outro mundo já tem. Há muito tempo atrás. Vulgo Inuyasha. Inuyasha, na questão dos desenhos, tem o Caverna do Dragão, aqui mais pro ocidente. Na época em que os desenhos não era tanto pauta ideológica. Apesar de que hoje em dia ainda tem uns desenhos que tem, apesar de ter pauta ideológica, a história é bem desenvolvida. Já outros, a história é mais ou menos. O Ocidente está meio em queda. Já o Oriente ainda, apesar de hoje em dia ter uma saturação de muitos animes, tanto que é difícil acompanhar todos, ainda assim tem uns que são legais e outros que tem uma premissa interessante, mas por não ter uma segunda temporada, você tipo assim fica meio aquém. E também a história é legalzinha. Se quiser assistir e tudo mais, como é um Isekai de um cara que foi pro outro mundo e é tratado como um cão, esse anime é pra tu.
Ou, no caso, você quer assistir uma história que só tem apenas uma temporada. E que ela é legalzinha, mas se não tiver uma segunda temporada, dá pra você viver de boa. Mas, no mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, um pouco falando desse anime que foi, acredito eu, que um dos primeiros Isekai no gênero Isekai a ser lançado, deixem um like. Compartilhe com um colega para assistir a esse e ver a vários outros aqui no canal. E se ainda não foi inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima. E assistam também os vídeos que vão aparecer aqui no canto. Nos vemos até a próxima.